Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Hoje nós vamos ver os 7 pecados capitais dos educadores. Todos erram. A maioria usa os erros para destruir, a minoria para se construir. Esses são os sábios. Corrigir publicamente é o primeiro erro grave que um professor tem. Corrigir publicamente uma pessoa é o primeiro pecado capital da educação. Um educador jamais deveria expor o defeito de uma pessoa, por pior que ele seja, diante dos outros. A exposição pública produz humilhação e traumas complexos difíceis de serem superados. Um educador deve valorizar mais a pessoa que erra do que o erro da pessoa. Os pais ou professores só devem intervir publicamente quando um jovem ofendeu ou feriu alguém em público. Mesmo assim, devem agir com prudência para não colocar mais lenha no calor das tensões. Havia um adolescente de 12 anos, esperta, inteligente e sociável, que estava um pouco obesa. Aparentemente, ela não tinha problema com sua obesidade. Era uma boa aluna, participativa e respeitada entre seus colegas. Certa vez, sua vida sofreu uma grande guinada. Ela foi mal numa prova, procurou a professora e questionou a sua nota. A professora, que estava irritada por outros motivos, desferiu-lhe um golpe mortal que modificou para sempre a sua vida, chamando-a de gordinha pouco inteligente, na frente dos colegas. Corrigir alguém publicamente já é grave, humilhar é dramático. Aí tá errado pra caramba. Os colegas debocharam da jovem, ela sentiu-se diminuída, inferiorizada e chorou. Viveu uma experiência com alto volume de tensão que foi registrada privilegiadamente no Centro da Memória do Uso Contínuo, MOOC. Se considerarmos a memória como uma grande cidade, o trauma original produzido pela humilhação da professora foi como uma casa de favela edificada num belo bairro. A jovem leu continuadamente o arquivo que continha esse trauma e produziu milhares de pensamentos e reações emocionais de conteúdo negativo, que foram registrados novamente, expandindo a estrutura do trauma. Desse modo, uma casa de favela na memória pode contagiar um arquivo inteiro. Portanto, não é trauma original que se torna o grande vilão da ação psíquica, como Freud pensava, mas a realimentação dele. Cada gesto hostil das outras pessoas era relacionado pelo adolescente com esse trauma. Com o decorrer do tempo, ela produziu milhares de casas de favelas, onde havia um belo bairro. No inconsciente foi se criando um terreno desolado. Os adolescentes devem se sentir bonitos, mesmo que sejam obesos, portadores de defeito físico, ou se seu corpo não preenche os padrões de beleza transmitidos pela mídia. Beleza está nos olhos de quem vê, mas infelizmente a mídia massacrou os jovens, definindo que é beleza no inconsciente deles. Cada imagem dos modelos nas capas das revistas, nos comerciais e nos programas de TV é registrada na memória, formando matrizes que discriminam quem está fora do padrão. Este processo aprisiona os jovens, mesmo os mais saudáveis. Quando estão diante do espelho, o que é que eles observam? Suas qualidades ou seus defeitos? Frequentemente, seus defeitos. A mídia, aparentemente tão inofensiva, discrimina os jovens da mesma maneira como os negros foram e ainda são discriminados. Gostaria que vocês não se esquecessem de que é através desse processo que uma rejeição vira um monstro. Um educador tenso vira um carrasco. Um elevador vira um cubículo sem ar. Um vexame público paralisa a inteligência, gera o medo de expor as ideias. A adolescente de nossa história começou cada vez mais a obstruir sua memória pela baixa autoestima e sentimento de incapacidade. Deixou de tirar notas boas, cristalizou uma mentira que não era inteligente, teve várias crises depressivas, perdeu o encanto pela vida, com 18 anos tentou o suicídio. Felizmente, não morreu, procurou tratamento e conseguiu superar o trauma. Essa jovem não queria matar a vida. No fundo, como toda pessoa depressiva, ela tinha fome e sede de viver. O que ela queria era destruir a dramática dor, desespero e sentimento de inferioridade. Chamar atenção ou apontar em público um erro ou defeito de jovens e adultos pode gerar um trauma inesquecível que os controlará durante toda a vida. Ainda que os jovens os decepcionem, não os humilhem. Ainda que eles mereçam uma grande bronca, procurem chamá-los em particular e corrigi-los. Mas principalmente estimulem os jovens a refletir. Quem estimula a reflexão é um artesão de sabedoria. Olha, gente, eu vou falar uma coisa.
Não é fácil, não. No caso dessa aluna, tá errado e acabou a professora, sem dúvida nenhuma. O comportamento de um professor, seja ele bom ou fascinante, né? Não interessa. Aqui não estamos falando de professor bom ou fascinante, não. Desculpa o autor. Aqui nós estamos falando de professor educado. Para educar, você tem que ser educado. Para começar essa história, como é que você vai dar aquilo que você não tem? A aluna veio questionar nota. Então, quando vem questionar uma nota, é obrigação, não é favor do professor, assim como ele quer saber como o aluno aprendeu, de que forma, o que ele utilizou, o que ele fez, se está certo, ele vai ter que ter várias ferramentas para descobrir a real nota do aluno. Eu suava frio quando era para fechar o ano. Eu suava frio, eu ficava sem dormir. Isso foi por mais de 32 anos. Vocês vão falar assim, nossa, no começo da carreira isso, né? Até meu último dia de aula. Eu sempre suei frio, chegar final de ano eu não dormia, eu ficava ansiosa, eu ficava com medo de ser injusta com o meu aluno, porque cai naquilo, não é só o que o aluno escreve, não é só, é exato e acabou. Eu odiava aquelas provinhas de xizinho, porque aquilo ali o aluno pode olhar de longe o x do outro, ele pode chutar o x, eu tive aluno que não sabia ler e escrever, que tirava 9 em prova, chutava tudo certo, chutava. Se o cara fosse um jogador de futebol, talvez ele não tivesse tanta mira. Então, eu nunca gostei assim de avaliar o aluno pela exatidão, porque não existe isso. Então, eu tinha que avaliar como? Se ele se esforçou, qual é a família dele, qual é o histórico daquele aluno, se ele está fazendo as coisas por si só, se ele não tem apoio nenhum, então eu tenho que ver a vontade daquele aluno, a ânsia dele, o desânimo dele. Eu tinha que ver todo um contexto para poder avaliar um aluno meu, para dar uma nota. Tanto é que nota 10 eu não gostava de dar também. Porque eu falava, não existe 10, 10 é perfeito. Então, aquele aluno que entregava o trabalho, que tinha vontade, que tinha o desejo de sempre estar se superando e tal, eu acabava dando um 10, porque ele estava ali na luta, no dia a dia, para alcançar o objetivo dele. Então, um aluno nota 10 é aquele que se empenha. Porque se eu fosse levar um aluno nota 10, o perfeito, que aprendeu tudo, raros conseguem, porque nós somos seres humanos e estamos aprendendo o tempo todo, não existe ninguém perfeito. Então, é tão assim complicado dar nota para uma professora soberba e orgulhosa como essa aqui, virar e falar, né, você é gordinha, não é inteligente? Da onde que saiu isso? Se esse aqui é um fato real, e eu acredito que seja baseado nos estudos e experiência do autor, essa professora, ela merecia bem um processo por discriminação, por constrangimento. Ponto. Se fosse professora do meu filho e falasse assim com ele, eu não ia pensar duas vezes. Já tive o desprazer de trabalhar com pessoas assim? Já. De falar para o aluno que já que ele era um lixo, ia jogar ele dentro da cesta, na sala de aula. Você é um lixo, moleque, eu vou te jogar dentro da cesta. Mas nem se o moleque levantasse a voz para mim, eu ia poder falar um negócio desse. Só que tem casos e casos. Vamos levar em consideração essas salas de aulas indisciplinadas, que o aluno vem drogado, que o aluno vem com faca, que o aluno vem com agressividade, com violência para o professor ou para o colega da sala de aula. Como é que você não vai chamar a atenção dele na frente dos outros? Então, tem casos e casos. Um caso que é de educação, a menina está vindo falar com a educação com a professora. A professora também responde com a educação. Explica, não, você não conseguiu nota, por isso, por isso e por isso. Ponto. Professora, não estava num dia bom? Olha, não vem agora não, deixa só eu resolver umas coisas aqui, assim que eu terminar eu te chamo. Ou então hoje eu não estou muito bem para isso, pode ser amanhã a gente resolve? Ponto. É uma parte que cabe educação, não precisa ser nem bom nem fascinante para isso. Agora, a questão de uma agressividade, um aluno lá na carteira dele, ele está xingando a professora, ele está instigando a turma a se levantar, a fazer bagunça, a desacatar o professor. A autoridade máxima dentro de uma sala de aula é o professor. Ninguém pode pisar numa sala de aula sem antes falar, professor, dá licença. Pode vir o diretor, pode vir o supervisor, pode vir o prefeito, pode vir o governador, pode vir o presidente da república. Ele não pode entrar na sala de aula sem antes falar para o professor, dá licença, professor. E se o professor falar, eu não dou,
A pessoa não pode entrar. É lei de cátedra. O professor tem essa liberdade. Sala de aula é do professor. Parte administrativa, não. Tá faltando lâmpada, tal. O diretor pode entrar, deitar e rolar. Mas não na aula do professor. A aula do professor é reservada àquela pessoa, aquele profissional. É sagrado. Aí vem um aluno e começa a desacatar o professor. Não tem sangue de barata, né, gente? Venhamos e convenhamos. Naquele momento ali, se o professor conseguir manter o equilíbrio, se conseguir manter o equilíbrio e falar para o aluno, olha, infelizmente você não pode ficar na minha aula, eu não dou licença para você ficar na minha sala, você vai mandar o cara sair para aliviar o estresse. Se o cara falar, daqui ninguém me tira, já aconteceu isso comigo. Eu falo para o aluno, eu entrei, eu dava aula, naquela sala acho que era primeiro ou era segundo ano do ensino médio. Eu dava a primeira aula numa sexta-feira. Tinha um casal que trabalhava no centro de São Paulo. Eu trabalhava na Ponte Rasa. Eles pegavam ônibus, metrô, trem, para poder chegar lá na escola que eu trabalhava. Saíam do serviço lá na cidade e vinham. Toda vez que eles passavam pela porta, professora, a senhora dá licença de buscar uma coxinha, alguma coisa para comer? Porque nós estamos sem comer desde tal hora, desde a hora do almoço. Eu não me importava, eu não gostava que mastigava chiclete na minha sala, não gostava que comia na minha sala. Eu acho que era falta de respeito, acho, até hoje. Mas aquele caso era específico, não era que ele era os meus pimpolhos, meus queridinhos, não. Mas era um caso específico. Grande parte da molecada que estava ali vinha de casa, tinha jantado, tinha tomado café. Mas aquele casal eu sabia que vinha do serviço e que atravessava São Paulo para correr lá e pegar minha primeira aula. Uma sexta-feira, que geralmente é a molecada que cabula a aula, né? A aula do estado é assim. Aí eu dava aquela abertura para eles irem até a cantina, pegar o lanche, e eu começava a minha aula assim que eles subiam. Então eu atrasava a minha aula, eu fazia a chamada enquanto isso, atrasava a aula em si em torno de 10 minutos, que era o tempo que eles desciam e pegavam o lanche e voltavam. Era coisa rápida, porque a mulher da cantina também já tinha o hábito de deixar o lanchinho deles pronto ali. Era um casal sério, não era brincadeira. E um garoto estava deitado na carteira lá no fundo da sala com boné. Aí eu falei para ele, dá para você tirar esse boné e sentar direito? Você está na sala de aula, você não está em casa. Aí ele, aqui todo mundo tem folga. Olha lá, casalzinho queridinho da professora vai lá, come na sala de aula. A gente não pode mastigar chiclete, a gente não pode usar boné, a gente não pode encostar na carteira que a gente está deitado. Aí ele deu aquela folgada comigo. Eu tava grávida de 9 meses, já tava entrando em 9 meses, minha barriga tava enorme assim. Falei pra ele, rapaz, a minha sala quem manda sou eu. Quando você quiser mandar em algum lugar, você manda na sua casa ou o que é seu. Aqui o que é meu é minha sala. Aqui quem manda sou eu. Quem decide quem vai, quem não vai, quem pode, quem não pode sou eu. Eu tenho minhas razões, eu já expliquei pra vocês o porquê que eu deixo. Não era a primeira vez que isso tinha acontecido. Aquele casal sempre fazia isso. E eu já tinha explicado que eu tinha deixado eles fazerem isso porque eles vinham com fome. Como é que a pessoa aprende com fome? Até 9h30 da noite, ficar sem comer às 7 horas da noite. Falei, não, eu não me importo que faça isso, porque eles prestam atenção, eles vêm correndo para assistir aula. Ao contrário de você que fica dormindo, ao contrário de você que vem para ficar bagunçando. Porque quando ele não estava dormindo, ele estava cutucando os colegas, perturbando. Era um moleque perturbado. E fora que ele usava droga. E eu sabia. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, quer saber? Não vai dar certo você aqui hoje. Já tô vendo que você tá aí com o seu bonezinho na cabeça. Eu tô vendo que você hoje não tá bem. Então vamos fazer o seguinte? Vai lá pro pátio. Desce. Vai você também comer alguma coisa. Na segunda aula você sobe. É porque você é muito folgada, que não sei o que. Ele começou a falar um monte, inclusive palavrões. Aí eu saí do sério, gente. Cadê o sangue? Não dá. Eu fui lá atrás com o barrigão de 9 meses, peguei ele pelo pulso, segurei ele pelo pulso, falei, você vai sair da minha sala assim, agora. Eu não vou sair não, quero ver quem me tira daqui. Falei, eu tiro. Tirei ele, botei ele pra fora da sala. Pelo pulso, segurei ele no pulso e vim trazendo. Ele era do meu tamanho, ele podia ter feito a arte sim. Aí vocês vão falar assim, Patrícia, você fez errado, podia ter chamado o diretor. O diretor que eu tinha não fazia nada. Podia ter chamado o coordenador noturno, não fazia nada. Podia ter chamado... Não podia ter chamado.
Ninguém naquela escola fazia nada por ninguém. Era eu e Deus. Então, ou eu tomava uma atitude, ou aquele aluno ia ficar 40 minutos bagunçando, achando que ele era o dono da situação. E ali não existia uma questão, vai traumatizar o garoto, porque estava drogado. Uma pessoa drogada, você vai fazer o quê com ele? Eu peguei, tirei ele da sala, coloquei ele lá fora, falei para ele, escuta aqui, rapaz, quando você estiver nesse estado deplorável, você não entra mais na minha sala. Porque se você entrar a próxima vez, eu não vou chamar ninguém da escola, mas eu vou chamar uma viatura. Você vai embora daqui. Deu para entender? Aí ele ficou pálido, porque até então, a polícia tinha muita moral naquela época. Depois de 97, por aí, a polícia passou a não ter mais moral. A gente chamava a polícia para vir resolver alguns casos na escola, o diretor falava que não tinha nada dentro da escola. Aí a polícia parou de ir lá, parou de querer ajudar também. Já estava nesse pé em 97. De 95 para 97, a transição que aconteceu dentro da escola para decadência de disciplina, de respeito, de valores, nossa, foi assim, ó, foi 2 anos que acabou. E foi complicado, porque eu vim da década de 79 para cá, onde tinha civismo, tinha respeito, né? A gente levantava para o professor entrar na sala, a gente pedia licença para jogar um papel no lixo. Aí, de repente, eu pego uma molecada que quer fazer tudo pela sua cabeça e eu vou ter que deixar? Não. Então, eu não tenho sangue de barata. Se eu pego um aluno que vem com respeito falar comigo, independente do que ele estiver falando, ele pode até me xingar, mas se ele falar com respeito, se ele falar baixo, se ele vier comigo lá na minha mesa, pô, professora, assim não dá, não sei o quê, já aconteceu. Eu falo, calma, a gente vai resolver, vamos sentar aqui, vamos ver junto. Ou então, opa, hoje eu não tô bem, se eu for conversar vai dar atrito, então dá pra você esperar? Amanhã a gente conversa. Mãe, pai que vem também com ferro e fogo lá na porta da escola, fala, desse jeito eu não converso. Então é melhor o professor falar, né? Não, agora, e depois a gente acerta isso, do que fervendo falar o que não tem que falar. E na hora e para a pessoa errada. Agora, tem uns alunos que, infelizmente, gente, não dá para deixar passar batido também. Porque ou você mostra que você tem voz mais alta do que a dele, que você impõe respeito mais do que ele quer te desrespeitar, você perde o controle da sala. Eu não perdia controle porque eu sempre fui assim. Vamos conversar? Vamos conversar. Ah, você quer gritar? Então você vai gritar sozinho, mas fora daqui. Dificilmente eu tirava um aluno. Era mais dessa questão do ensino médio, que eles gostam de bater de frente. Os pequenos não. Pequenos eu não precisava fazer isso. Pequenos bastava o aluno começar a pular na carteira lá. Opa, aqui não pode pular não. Senta. O que tem aí? Tem prego aí na cadeira? Mas agora você falar da pessoa, de como ela é, se ela é preta, se ela é branca, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é alta, se ela é baixa, isso, ninguém tem direito de falar com ninguém. Não é só dentro da sala de aula, não. Eu não posso ferir uma pessoa, porque de repente aquilo que pra mim, vamos lá, ô, sua gorda, aquilo que eu acho que é feio naquela pessoa, de repente ela curte. A vida inteira eu nunca tive problema com isso. Me chamavam de baleia, saco de areia, que eu era um botijão de gás, que eu ia explodir, porque eu era gorda. Sempre fui. Mas eu curtia. Quando eu fiquei grávida, eu engordei 14 quilos. Esses 14 quilos, eu perdi, eu acho que 10 no dia que o Rafael nasceu. Porque no outro dia, quando eu coloquei aquela bata, porque eu não levei outra roupa, eu levei bata. Eu falei, eu vou sair de lá inchada, vou voltar para casa de bata. Quando eu coloquei a bata, que ela ficou reta, me deu uma tristeza, gente, porque eu gosto de ser gorda. Eu não tenho problema nenhum com as minhas pelancas. Eu adoro. Mas tem gente que se você tocar nessa ferida, você é gorda, a pessoa fica, se recolhe, fica tímida, fica fechada. Eu nunca levei para esse lado. As pessoas tinham medo de ir para a escola na minha idade, né, pequenininha, de óculos. Porque, 4 olhos. Eu era louca para usar óculos, mas toda vez que eu ia no hospital, não precisava. Eu falava, quando é que eu vou usar óculos? Eu quero usar óculos. Aí depois de velho eu precisei usar. Aí você tem rinite, esse negócio fica aqui em cima, pode ver que de vez em quando eu fico aí, né, esfregando na nariz, rinite, porque aperta aqui assim e não dá para respirar direito. Aí depois de velho você não quer usar óculos, você é obrigado a usar, mas não é uma questão de padrão de beleza. Para cada um é cada um. Eu acho que fica legal mais o meu rosto com óculos do que sem.
sem ficar pálido. Isso aqui dá uma pintura pro rosto, vai. Então, cada um é cada um. Tocar no que o outro gosta ou não gosta é muito perigoso. Isso não me impede de ser enérgica. Eu sou enérgica, eu sou autoritária, eu não sou aquela pessoa que tem autoridade. Eu sou autoritária mesmo. Na sala de aula, enquanto mãe, eu sou autoritária. Eu acho que a gente veio antes para isso. Eu não posso aceitar de ter vindo antes que um aluno, por mais que ele tenha mais conhecimento do que eu, porque hoje a molecada pega um celular, eles abrem e fuçam muito mais do que eu, eles mandam bem mesmo, eles são mais inteligentes. Mas se eu vim antes do que essa molecada, foi para eu conduzir eles e não o contrário. Eu vou aprender com eles? Vou. Mas a moral, a conduta, os valores e princípio, eu vim com essa missão. Eu tenho que mostrar esse caminho para eles. E não o contrário, porque eles estão perdidos. Vocês conversam com uma criança, ela não tem noção de nada. Você conversa com um adolescente, ele está confuso em tudo. Então, quem é que vai colocar ordem nessa casa aí? O adulto. Eu não posso aceitar que uma criança mande na sala de aula. Eu não posso aceitar que um adolescente mande na sala de aula. Eu tenho que disciplinar. Então, eu acabo sendo autoritária mesmo. Aqui quem manda sou eu e é do meu jeito, as minhas regras. Tem um ditado que fala, minha casa, minhas regras. Minha sala de aula também. São minhas regras. E nisso eu acredito que eu não falhei, porque foram mais de 32 anos numa sala de aula que, como eu sempre costumo dizer, por mais que a professora Patrícia é um bicho, a professora Patrícia é terrível, nossa, ela manda e desmanda, mas aluno meu nunca foi levado para uma direção porque quis bater em professor, quis bater em aluno. Quando eu sabia que tinha algum atrito entre eles lá, eu mesma resolvi o conflito. Hoje tem mediador numa escola, precisa de uma terceira pessoa para ajudar o professor a colocar ordem na sala de aula. Então, assim, eu acho que mexer com o íntimo de uma pessoa, com a beleza física ou interior dessa pessoa, é muito complicado, é um campo muito complicado mesmo, pode gerar um trauma. Agora, você falar umas verdades para quem precisa ouvir, não é criar trauma, não. Essa molecada também se traumatiza com tudo hoje em dia, né? Ontem eu tava conversando com um amigo, falei para ele, bons tempos, né? O tempo que pai e mãe olhava feio pra gente e a gente entendia. Opa, hoje se pai e mãe olha feio, ele já não gosta de mim, ai, tá me rejeitando, olha lá, meu pai nunca me olha com carinho. Essa geração que tá aí também é só Jesus, né, gente? Tá frágil demais pra gente deixar mais frágil ainda. Era motivo dessa menina também querer se matar porque a professora falou isso? Cadê a estrutura da autoestima dessa criança? Não cabe só o professor. Cadê a família para falar com essa menina aqui e falar, não, você é gorda mesmo. Eu tinha aluno que falava para mim assim, olha, professora, o fulano falou que eu sou filho da P. Aí eu virava para o meu aluno, ele vinha chorando, então vinha com raiva, né? Quando aconteciam essas coisas. Eu falava, escuta aqui, gente, você é filho da P? Se você é, então manda beijinho e fala, ai, sou eu mesmo. Se você não é, então não é com você, vira as costas e vai embora. Vai ficar arrumando confusão, vai ficar pensando no que o outro pensa a respeito de você, da sua mãe. Cada um é como é. Então tem que ser trabalhado a autoestima dessa molecada. Tem que ser trabalhado com eles essa solução íntima. Que não importa o que os outros falem de você, importa aquilo que você é. Eu tenho uma amiga minha que ela é bonita, do jeito que ela é. Mas ela vai lá, mexe no cabelo, daqui a pouco eu tô vendo ela vai colocar peruca já. Ela coloca cílio, ela enche de maquiagem, ela não tem barriga, mas ela acha que tem, ela vai querer cortar a barriga dela. Ela tem peito, mas ela acha que ela tem pouco, ela vai querer colocar peito. A gente vira o quê? Um filho de Frankenstein, se a gente ficar levando em consideração o que os outros falam. Ah, você bem que podia ter um pouquinho mais de peito. Ah, você bem que podia ter um pouquinho mais de bunda. Ah, você podia... Então, essa molecada é muito frágil. Eles são feitos de vidro. Encostou, quebra. Eu não, eu tomei burdoada até não querer mais. A minha infância inteira, os moleques me tiravam pelo. Ah, gorda. Na hora que eu ia sentar no banco do pátio para poder tomar lanche com eles... Cuidado, gente, o botijão de gás vai explodir. E eu sentada lá, não ficava um do lado. Pensa a cena. Eu dava risada. Falava, que bom que ficou espaço para comer. Que o pátio era lotado de molecada, ficava ninguém perto. Pra mim tava mal.
Só que tem o outro lado, que a gente fica um pouco mais sozinho, sim, mas eu também soube lidar, porque eu estudava, eu ia para a escola, porque minha mãe falava assim, a escola não é feita para fazer amigo, a escola não é feita para brincar, a escola é feita para estudar. Então eu ia com aquela mentalidade, não importa quem está do meu lado, não importa se eu tenho amigo aqui ou não tenho, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então eu me apeguei aos professores e ao estudo, que é o que eu tinha que fazer. E isso não me trouxe trauma nenhum. Eu me tornei professora e fui com esse pensamento para a sala de aula. Eu sempre falei para meus alunos, se vocês quiserem ser colegas, tal, beleza. Mas aqui ninguém tá para ser amigo, ninguém tá aqui para fazer festa. A gente não tá numa confraternização, nós estamos numa sala de aula. Sala de aula é para aprender. Vocês têm que prestar atenção no professor, no livro, no caderno, no material que vocês têm. Fazendo essa parte, já tá ótimo. Essa questão desses traumas também, eu acho um exagero hoje em dia, não sei se é da própria, como eu sou espírita, né, a gente estuda espiritismo junto, eu não sei se é porque esses novos espíritos que estão vindo mais frágeis, cheios de coisas já de encarnações passadas, vem mais fragilizado, não sei se são espíritos muito atrasados, moralmente, como sempre a doutrina fala, e intelectualmente eles são avançados, mas moralmente atrasados. Eu não sei a explicação certa para isso, mas eu acho essa juventude de hoje muito frágil para tudo eles querem se matar. Aqui é um caso que não precisa chegar a esse ponto, da menina querer se matar porque a professora falou isso, um trauma que, nossa, aí vem essas leis que o professor não pode falar alto, como é que o professor vai falar para 40 pessoas baixinho? Arruma um microfone, então. O governo dá o microfone para o professor? Não dá. Tudo tem que sair do bolso do professor, né? Aí você usa microfone, tem um lá com um celularzinho embaixo da mesa, filmando o professor e colocando depois no TikTok lá. Minha professora, ela é cantora. Tira barato da cara do professor ainda. Qualquer postura do professor lá na frente hoje tá sujeito a virar videozinho de internet. Porque os caras vão com o celular, esconde e fica filmando o professor. Isso não é constrangimento para o professor, né? Então, aqui, esse caso, é um caso assim muito obsoleto para uma menina chegar a esse ponto aqui. Mas, em contrapartida, a posição da professora, se isso é um caso, a professora agiu errado também. Porque ela tinha que ir no ponto que a menina queria, a correção da prova, só. Não era um motivo aqui de falar do corpo ou do jeito. Não é nem caso de indisciplina, porque um caso de indisciplina, se a professora ainda fala um negócio desse, também está errado, porque não é o físico da pessoa que está em jogo, é o comportamento. Você tem que falar sobre o comportamento. Eu sempre falei para o meu filho, eu amo você, mas isso aqui que você fez está errado, é isso aqui que eu não gosto, não é você eu gosto, agora isso que você fez é que eu não gosto. Eu sempre tentei diferenciar uma coisa da outra para ele entender que amor de mãe é incondicional. Ele fazendo certo ou errado, eu vou amar do mesmo jeito. Mas o que fez de errado tem que ser consertado. Não pode continuar errando. Ainda fazendo isso, eu sou julgada que eu sempre detonei ele. Eu sempre falei, as coisas que você faz não tá certo. Tem que corrigir isso, isso e isso. Para cada erro eu tinha lá um argumento. Mas nunca falei, eu não gosto de você. E eles interpretam dessa maneira. Se um dia eu tivesse falado para ele, eu não gosto de você, eu odeio você, eu me arrependo de ter você. Se eu falasse essas palavras duras pro meu filho, aí ele podia se jogar da ponte. Para algum aluno, eu não gosto de você, eu não suporto você, mas jamais. Eu podia não suportar o aluno, mas ele não precisava saber. Isso ficava para mim. Numa reunião de professores, às vezes a gente ainda fala, ai, aquele aluno, pelo amor de Deus, eu não aguento aquele aluno. Já está errado. Porque dali, se algum professor que não gosta de você vaza e fala para a mãe do aluno ou fala para o próprio aluno, fica uma situação constrangedora para o professor. E não vai adiantar você falar que gosta ou não gosta do aluno. Mas para o aluno, eu nunca cheguei, olha, eu não gosto de você, eu não suporto você. Você é isso, isso e isso. É desumano. Não. Eu tenho que falar que não gosto do comportamento, do que ele faz, para corrigir aquilo que ele está fazendo, que está errado. Eu estou ali para isso. Ah, não, quem tem que fazer isso é pai e mãe. E se pai e mãe não faz? Ontem eu estava conversando com uns amigos, eu tive um aluno que o pai estava na cadeia, a mãe usa crack na praça. O menino tinha 8 anos.
Ele ia fazer 8 anos quando ele veio para mim no começo do ano, ele tinha 7 ainda. Ele já tinha uns 5 irmãos. Cada um com um tio, ele também com um tio. O primo dele com quem ele morava já era bandido. O que eu vou esperar que esse pai, essa mãe, essa família faça por esse aluno? Nada. Quem tem que fazer sou eu, quem tem que educar sou eu. Eu falei, eu fico até os 12 anos dele, quem ficou educando ali, norteando ele fui eu. Depois perde, né, contato, aí já não tem mais jeito, aí eu não tenho mais como dar pitaco. E ainda assim, quando eu encontrava, quando eu vejo de vez em quando, tô vendo que tá fazendo coisa errada, pensa direito. Mas aí uma vez ou outra, né, ali frequente mesmo com ele, quem norteava a vida daquele menino era eu, professora. Então, o professor não pode de maneira nenhuma escrachar aluno. Agora, quando tem esses casos de indisciplina e violência com o aluno, o professor não tem sangue de barata também para ficar bonitinho, senta, por favor, por gentileza, você quer parar de jogar papel em mim? Por gentileza, você quer parar de falar palavrão na minha sala? Olha, por favor, se comporta, tá? E o aluno tá jogando carteira pro alto. E essa história de chama, muitas das vezes você chama e ninguém vê. Ninguém. Eu já trabalhei em escola, ontem estava conversando com uma professora que trabalhou comigo. Não adiantava a gente chamar alguém para ajudar a gente, porque as pessoas que estavam acima da gente perseguiam a gente. Morreu uma diretora aí, que foi nossa anos atrás, e ela foi me dar notícia. Eu falei para ela, infelizmente eu não tenho nada para falar dessa mulher. Essa mulher perseguiu até não querer mais. Ela falou, me perseguiu também. Eu falei, então, você vai pedir ajuda para um diretor que está te perseguindo? Então, o professor muitas vezes está sozinho, ele fica sem saber o que fazer. Então, no calor da emoção ali, ele tenta colocar o aluno sentado e quieto. E às vezes, para isso, essa autoridade, esse autoritarismo vem junto. Você quer manter a sua autoridade enquanto professor e para isso você tem que ser autoritário. Às vezes acontece, mas sem denegrir a imagem do outro, sem escrachar o outro. Porque o que ele é não interessa pra gente, é o que ele faz. O professor tem que estar atento ao que o aluno está fazendo. Chegar a atuar no que está errado na ação daquele aluno. Mas se ele é branco, preto, gordo, magro, não interessa. Hoje em dia, tem ainda essa questão aí do LGBT, A, B, C, D, até Z, né? Sei lá, o que vai. Tem cara que chega na sala de aula que você tá vendo que é homem. Mas o cara veio com uma saia. E aí? O professor vai fazer o quê? Tira a saia e bota a calça? Você não pode. Tá errado. Tá todo mundo vendo que aquilo ali tá errado. Mas se você falar um negócio desse, é discriminação, homofobia, papapá, que é pior até do que uma carteira voando, né? E eu sou do tempo da carteira voando. O aluno, quando vinha, quebrando tudo dentro da sala. Hoje você tá assim. Hoje você não pode falar nada se o cara vier vestido de mulher. Se a mulher vier vestida de homem. Você não pode falar nada. Porque é o jeito da pessoa. Se vier com um turbante aqui, dando nó, parecendo uma árvore, tá atrapalhando a visão de quem senta atrás, mas você vai ter que falar pra ele, dá pra você sentar pelo menos lá no fundo? Ah, tá me discriminando? Eu vou sentar lá no fundo por quê? Tá me excluindo? O colega atrás não consegue enxergar, teu turbante aí, ó, na cabeça, não deixa ele enxergar a lousa. Mas para aquele indivíduo é discriminação. Olha como a educação tá frágil, gente. Tá frágil, o negócio tá feio. E é daí, ó, ladeira abaixo. Ou a gente resgata valores e princípios e bota ordem nessa bagunça, ou então é só o professor que paga, viu? Aí fica cada vez mais difícil o professor compromissado. Aí aparecem os professores bonzinhos, que é tudo inho. Ai, que gracinha, que fofinho, nossa, que... Quando o professor começa a alisar muito o aluno, desconfie. Quando, mas ele é tão carinhoso com o meu filho. Carinhoso com o teu filho, incompetente na parte que ele cabe. Ele não tá ali para ser carinhoso com criança, ele não tá ali para ser pai, mãe de criança, ele tá ali para ser professor, para ensinar aquilo que pai e mãe não conseguem ensinar. Geografia, história, português, matemática e ciências. A princípio é isso. Se o aluno não tem os princípios e valores, o professor tá ali para completar essa parte que falta também. Cabe ao professor também fazer isso. Ele é o norteador de pessoas. É muito sério ser professor, não é brincadeira. E tem gente que vai lá para ganhar o salário calado.
Aí eu passo lá meia dúzia de coisas na lousa, depois na outra aula eu venho, eu corrijo por alto, porque ninguém fez, ninguém tá nem aí, e no final do mês tá tudo certo, o dinheiro tá na minha conta e é isso que eu quero. Assim que tá caminhando a educação. Porque os que são sérios mesmo, que levam as coisas na seriedade, estão sendo massacrados. Vamos parar para pensar a respeito disso daí, né? Que esse vídeo leve reflexões aí, quem sabe, para professores, para gestores, que precisa mudar e não é de hoje. Precisa ter disciplina na sala de aula, sim. Precisa ver o comportamento do aluno e o comportamento do professor, sim. Tem que ter gente para fiscalizar tudo isso. Tem que ter gente para nortear, tem que ter capacitação de verdade para professor, tem que ter pais presentes na escola. Se tiver pai presente na escola, a indisciplina acaba. Se os pais realmente falarem com os filhos o que minha mãe falava para mim, acabou o problema na escola. Você vai para a escola só para estudar. Não vai ter problema. O professor, você se formou para dar sua aula. Você não está lá para ser amiguinho do aluno. Você não está lá para sair com a aluna. Você não está lá para transar com o aluno. Você não está lá para usar droga com o aluno. Você está lá só para dar sua aula. Se cada um fizesse realmente a sua parte, não teria conflito nenhum. Tudo caminharia bem.